Tem proposta em 3 atletas que nós estamos monitorando, que, se Deus quiser, logo dá certo. A gente está no mercado, a gente está monitorando. Mateuzinho do Flamengo é um deles? Já está no clube treinando, já foi contratado o Mateuzinho, já está fazendo exame, já está apto. Hein? Por isso que eu falei, a gente fortaleceu muito o meio de campo para trás. Olha aí, cara, quer passar vergonha no crédito ou no débito? Só separei aqui para você esse corte do Jogo Aberto da Band, só pra gente começar o vídeo, tá, galera? Vamos seguir aqui, vamos lá, simbora. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Que vergonha, hein, diretoria do Corinthians? Cara, o Flamengo pediu o Mateuzinho de volta. Que vergonha que vocês estão passando, hein? Lucas Veríssimo tava lá, treinou, saiu. Agora o Mateuzinho também. Coitado do Mateuzinho, hein? Que constrangimento que fizeram o menino passar. A culpa é de quem? Cara, se eu fosse o Mateuzinho, eu processava alguém aí nessa história, hein? Porque, veja bem, olha a humilhação que esse menino tá passando, né? Então é o seguinte, galera, preparei aqui essa estreia para vocês, não é ao vivo, é estreia, tá bom? Para você que está aqui comigo agora no vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Eu vou falar durante o vídeo, hein? Porque o vídeo é grande, então vamos lá, simbora. A informação do Pedro Ivo veio mais cedo de que Mateuzinho estava voltando para o Rio de Janeiro. E agora já começa a se desenhar a explicação de tudo isso. Vamos colocar na tela a nota que o Corinthians soltou ainda há pouco. Olha o Corinthians passando mais uma vergonha no crédito ou no débito. Você escolhe. Vamos lá. Dizendo o que travou essa negociação. O jogador, só para a gente contextualizar, já estava em São Paulo, treinando com a camisa do Corinthians e agora volta para o Rio de Janeiro. O Flamengo principal está fazendo a pré-temporada ainda nos Estados Unidos, né? Vai voltar em breve. A nota é o seguinte: o Sport Clube Corinthians Paulista informa que encerrou as negociações com o Clube de Regatas do Flamengo pelo empréstimo do lateral direito Matheus França, que é como ele quer ser chamado daqui para frente, conhecemos como Mateuzinho. O Corinthians não aceitou 3 exigências do Flamengo pelo acordo. Nenhuma taxa de vitrine, o Corinthians propôs 20%, ou seja, se ele for vendido neste ano, depois deste ano em que estaria emprestado, o Corinthians ficaria com 20% do negócio. O valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros, foi o valor estipulado pelo Flamengo, e a cláusula de retorno imediato. Essa é a nota do Corinthians. Do outro lado, do lado... Engraçado, né? O Flamengo tá emprestando o jogador, tá fazendo um favor, e o Corinthians quer exigir ainda, né, cara? Poxa vida, não dá para entender, né? A cabeça desse novo dirigente do Corinthians. Né? Do Flamengo, o Pedro Ivo estava apurando mais cedo. O que pegou foi o seguinte: o Corinthians queria um valor pré-estipulado de compra. O Flamengo foi lá e falou: beleza, se você quer, é esse aqui o valor. É isso aí. 11 milhões de euros. Não quero que você leve de volta a qualquer momento. Acho que o Flamengo até negociaria essa questão. Mas 20% de vitrinezinho, o Flamengo falou: não. Isso aí não tem nem negócio, não tem nem contraproposta para o outro lado. Pode me devolver meu jogador aqui. Cara, é ridículo o Corinthians exigir 20% de vitrine, cara. A vitrine é o Flamengo. Oxi. Onde que ele se destacou? Onde que ele venceu Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? No Flamengo. Então a vitrine é o Flamengo. Aí o Corinthians quer vitrine? Eu acho que assim, primeiro de tudo, isso não precisava chegar na imprensa e o atleta não precisava ter vindo para São Paulo sem esse acordo ter sido selado. Mais um amadorismo. Acho que o presidente do Corinthians está com boas intenções, mas está falando demais. Eu acho que ele tem que ficar um pouco mais internamente tratando desses assuntos, tá? É muita entrevista, é muito oba-oba, é 200 e poucos milhões de patrocínio, é isso. Agora já são a notícia que o patrocinador antigo vai cobrar uma multa, 30 milhões, pela rescisão do contrato. Então, assim, você recebe 200 e pouco, mas vai ter que pagar 30 já. Então é muita coisa. Aí o Veríssimo está contratado, já não está mais, foi embora. Aí o Mateuzinho vem pra cá, fica treinando, né? Tem um anúncio, treinou lá pra torcida, né? O treino de apresentação.
E aí, assim, de ambos os lados, porque também a diretoria do Flamengo também não podia ter deixado o cara vir se não está assinado nada. É verdade. Então, os assim, dois erraram. Parte daí. Agora, as exigências, acho que o Corinthians, na minha opinião, tá certo nessa coisa do Flamengo pedir pro cara retornar a hora que quiser. Não, tá emprestando, pelo menos tem que ter um período pro cara, vou aceitar, quero, vou usar aqui, mas eu tenho que ter um período. Senão o cara vira titular do time no meio do campeonato, perdi, vai embora. Aí não, aí o Corinthians tá certo, na minha opinião. Agora, cláusula de 20% para uma negociação, o Corinthians pagou alguma coisa por empréstimo? Se estiver pagando pelo empréstimo, se estiver cobrando, o Flamengo recebeu alguma coisa, tem direito de cobrar algo numa negociação. Mas se está vindo de graça só pelo salário, aí eu também acho que o Flamengo já está certo. De não dar 20% taxa de vitrine, deixa ele jogando no Flamengo, então. Que olha, vai voltar, vai brigar pela posição com o Varela e com o Wesley. Para mim está um nível ali muito parecido. Muito parecido. Né? Então, e eu acho que a do Corinthians, o certo é isso. Poxa, olha só, vocês vão pegar o cara quando vocês quiserem? Eu não sei, o cara é meu titular e tem que sair do nada, no meio do campeonato? Essa o Corinthians tá certo. As outras duas, eu acho que não. Aí amanhã ou depois, né, tem ali uma briga por posição direta na tabela do Campeonato Brasileiro, sei lá, um em segundo, outro em terceiro, um em quinto, outro em sexto, enfim, dando algum exemplo. Copa Brasil? Porque aí tinha uma outra cláusula nesse contrato que dizia o seguinte: para o Mateuzinho jogar contra o Flamengo, o Corinthians ainda teria que pagar R$1 milhão por partida. Poderia pagar, não tinha nada que impedisse efetivamente de pagar. Poderia pagar, assim como aconteceu com o Rodinei lá no Internacional, que o Rodinei entra em campo, o Internacional paga e o Rodinei é expulso do jogo, então poderia acontecer de enfrentar o Flamengo. Eu concordo com o Tetra em relação a essa cláusula de levar de repente, assim, mas o Corinthians não tinha que ter lido isso antes de falar, então vem pra cá, que o contrato já está na minha mão? O Corinthians e Flamengo, né? Eu não lembro muitos jogadores que tenham ido para outro time sem ter assinado antes, né? E menos quando se trata de os dois maiores times em quanto a torcida do Brasil. Achei estranho, Eu né? digo Corinthians Achei porque, estranho, só né? para a gente Não, colocar Flamengo, no mesmo lugar, o Veríssimo foi embora também porque não tinha assinado o contrato e estava ali, né? Flamengo tem muita história, tem muito contexto por trás. O Flamengo liberou um jogador sem ter garantia também de contrato. Achei realmente estranho, né? Ou seja, obviamente a gente não está dentro da negociação, mas não é normal, nem no futebol armador, né? Que dois times trocam de jogador sem ter nada assinado, sem chegar a um acordo. Incrível. Como o senhor falou, obviamente que é um caso que é difícil de explicar, principalmente por não ter um acordo, seja a cláusula de 20%, seja a cláusula de volta imediata, mas isso tem que estar assinado antes de só viajar, né? Mas isso é óbvio, incrível. É que quem perde menos com isso, né? Não sei, o Pascoal falou que tem coisa por trás aí, quero até que você me explique, Pascoal. Mas quem perde menos com isso é o Flamengo. O Mateuzinho perde porque estava indo para um outro gigante do futebol com a possibilidade real de brigar pela posição de titular. Não que ele não possa fazer isso no Flamengo, mas se estão emprestando ele, já pode ser para o Bragantino, ele não quis. Aí agora vai para o Corinthians, é porque o Flamengo não está com tanta vontade de contar com ele assim. Será que ele não vai para o Bragantino agora? O Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu muito, porque o Corinthians perde... O Fagner jogou uma partida espetacular do primeiro jogo do Corinthians contra o Guarani, né? O Mateuzinho estava lá. A sombra começa a fazer efeito. Porque se não jogar, o Mateuzinho entra e toma conta da posição. Agora não. As explicações do Lugano e do Zinho são as minhas explicações, né? Não dá para você, no futebol da atualidade, que gera bilhões, porque o Flamengo gera bilhão. No Bala Mistura é assim, Pascoal? Eu confesso para você, se o Chiquinho fizer isso lá no Bala Mistura, aí ele vai se entender comigo. Porque lá o presidente sou eu. Lá no Bala Mistura, meu time lá da Várzea, sou eu que mando. Lá é o Bala Mistura. Lá quem manda sou eu. Se o Chiquinho fizer um negócio dele, ele vai ter que conversar comigo depois. Quem é o Chiquinho? Porque isso não se trata... O Chiquinho vai ter que conversar com você mais sério. Se ele deixa o jogador ir ou se ele recebe o jogador sem assinar. Primeiro, você não pode fazer nenhuma transação, liberar jogador sem nenhum documento assinado. E se ele vai pro Corinthians e se machuca no treino? Mas e aí, de quem é a responsabilidade? Imagina. A vigência é o do Flamengo. Então, minha senhora, ele não tem contrato com o Corinthians. Ele não pode ser tratado pelo Corinthians. É igual você emprestar o carro pro seu amigo e o seu amigo bater o carro, cara. A seguradora não vai cobrir.
dependendo do caso, não vai cobrir. Tem que voltar para o Flamengo. Isso é incrível. Sim. Isso é o mínimo que se exige de uma negociação em clube profissional e dos dois maiores gigantes do futebol brasileiro em termos de torcida. Isso é inacreditável que aconteça. O Flamengo de liberar e o do Corinthians que eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, eu discordo disso, discordo daquilo, e você vai discordando, e você não tem um jogador. Não tem um jogador. Não ia pagar nada pelo empréstimo, zero. O salário, né? Zero. Zero. Empréstimo de graça, pagaria o salário do jogador, que para o Corinthians está nos planos, poderia pagar, né? E exigiu, o Corinthians exigiu uma coisa, o Flamengo não deu. Gente, por isso é que, Grambel inventou o telefone, gente. Pega o marvado, liga. Qual foi a primeira ligação que ele recebeu? Qual foi a primeira ligação que ele recebeu? Mateuzinho? Volta, Mateuzinho. Ele quer saber qual foi. Cara, o Mateuzinho perdeu de estar na Flórida, na pré-temporada do Flamengo, pra estar passando vergonha no Corinthians, vestiu a camisa do Corinthians, treinou no Corinthians. Olha só a humilhação que o Mateuzinho passou, está passando por causa de dirigentes, cara, que não são profissionais, né? Coitado do Mateuzinho, dá dó. Ele viu a ligação que o Grambel recebeu. O Alexander Grambel, a primeira ligação do Alexander Grambel... Olha, vocês vão falar que não pode mais fazer isso nada no ar. Só para lembrar, Grambel foi um grande inventor, né? Alexander Grambel. Você sabe que, nesse caso, se você se reportar por caso do Veríssimo, você se reportar por caso do Garro, se você se reportar por caso do Rojas, se você se reportar por caso do empresário do Romero, gente, tem muita coisa para ser resolvida e nada a ser nenhuma solução. Nenhuma solução. Tem muita coisa para o Corinthians resolver e não resolveu nada. Agora, uma empresa de bet saiu, a outra empresa assumiu que ia pagar, agora não vai pagar. O presidente do Corinthians disse que se equivocou, porque aí é o Corinthians que vai pagar. Então, é tudo muito estranho. São 20 milhões a multa. Meu e aí pai são do 20 céu. milhões a multa. É tudo muito estranho. Ele diz que a administração do Corinthians agora é transparente. A administração do Corinthians está estranha. Estranha. Não transparente. Ô, Pascoal, você tá pegando leve, não é estranha, é incompetente mesmo. Inexperiente, não é profissional. Tudo isso. Estranha. Coisas que são absurdamente fora dos parâmetros normal. Um jogador que reclama que não recebeu nenhum salário e ameaça entrar na FIFA contra um clube que não pagou nenhum salário. Rojas, né? O Rojas. Não dá pra, é uma coisa que não dá para entender. Por que o Garro não joga? Porque o Corinthians tinha que pagar 20 milhões e não pagou. É por isso, não é questão, Rubão, não é questão de documento, é questão de dinheiro, é do detalhe, é isso aqui que movimenta o futebol, é o detalhe. Aqui que está o detalhe. Faltam detalhes para acertar o contrato. O que falta. É isso aqui que o Lugano sabe, jogou, fez uma série de contratos, o Zinho também. O detalhe está aqui, esse é o detalhe do futebol. E a justificativa do setor financeiro, né, do Corinthians, a gente mostrou aqui, o diretor financeiro no Alambrado Alvinegro lá, dizendo que são dívidas que ele herdou da gestão anterior. Não tem dívida de gestão anterior, minha senhora, isso é dívida do Corinthians. É o Esporte Clube Corinthians Paulista, não tem dívida do A, do B e do C. As dívidas são do Corinthians. Quando você começa a segmentar as dívidas, você começa a ter uma dívida bilionária, como tem o Corinthians. Você segmenta, isso não é culpa minha, isso é culpa do outro. Isso é lá do Andrés, isso aqui é do Roberto, isso aqui é do Duílio, isso é, entendeu? Quando você vai ver, já deu bilhão. Sim. Quando você divide os compartimentos. E nós estamos falando de um gigante, com 40 mil pessoas para ver a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Você está entendendo? É isso que as pessoas precisam entender e que o Corinthians precisa, os seus dirigentes, entender rapidamente. Tem muita coisa para trás que precisa ser resolvida. E tem muita coisa para frente que está sem solução. Então, não dá para você seguir assim. Não dá. Seguir desse jeito é seguir o erro. Vai seguir errando. O zagueiro foi embora. Porque ele não quis assinar o contrato. Tudo é culpa do zagueiro.
Mas alguém perguntou quantos salários tinham sido pagos para ele? Tem muita coisa para olhar internamente. Acho que, assim, pode até ser que haja, e acredito que haja, uma boa intenção, mas quanto mais se fala, mais refém você fica das suas promessas, né? Ozinho, você reparou o que aconteceu aqui? Eu não sei se você reparou bem, mas o Oswaldo Pascoal, assim, ele foi para lá, foi para cá, dançou, voltou e concordou com você em tudo que você falou, Zinho. Não, eu comecei dizendo que eu concordo com ele. A primeira coisa que eu disse é que eu concordo com o Zinho. Estou muito assustado. Olha, eu tô orando aqui, torcendo para parar a chuva, que tá demais no Rio de Janeiro, mas é por isso que tá essa chuva, assim, ele tá concordando com Tá chovendo aí também, Zinho? o Lugano tá aí, o Lugano tá aí. O Lugano tá veio. Ele... Traiu paz para ele. me ajudou. Vem mais, hein, Lugano, por favor. Agora, como é que fica o Mateuzinho nessa história, hein? Vocês, principalmente aí, os jogadores... Né, é lógico, mas assim, eu fico imaginando de cabeça. Ele topa porque aceitar ir pro Bragantino? Ele já disse que não. Na primeira oferta, quando ela chegou, numa possível troca com negociação do Léo Ortiz, ele, Mateuzinho, não quis aceitar o Bragantino. Aí aceitou o Corinthians. Aí vem, agora volta. Quero ouvir vocês dois. Tetra, começa aí, porque agora eu já não sei mais. Agora, quem não quer o Mateuzinho é o Bragantino, porque ele recusou na primeira, né? Então agora certamente o Bragantino não quer mais. Nem se ele prefere o Bragantino ou o Flamengo, depois desse vai e vem. Não, foi falado aí já que, assim, pro atleta, você falou, e eu concordo com você, o cara é envolvido na negociação para o Bragantino, agora para o Corinthians. Então, assim, dos 3 laterais, ele é o que está, nesse momento, em terceiro. Por mais que o Tite dê uma entrevista, falando, não perca de vista, empresta para ele maturar, para ele melhorar, para ele ganhar experiência, só que o Wesley é mais novo que ele. Então, quem tinha até que ganhar mais experiência seria o Wesley. Né? Mas é uma opção, é claro que o Tite, o jeito do Tite, ele não vai falar que, não, realmente ele está no final da fila, pode emprestar e tudo, porque esses dois aqui, de repente, se puder trazer outro é melhor. Né? Eu até acho que o Flamengo, nesse mochilão, poderia estar pensando num lateral direito, porque o Wesley é mais novinho e o Varela ainda não encaixou. Pode encaixar agora com o Tite, está dando mais moral para o Varela, está dando mais condição de jogo, está dando mais confiança. O cara, de repente, pode agora encaixar. Tem tudo para acontecer. Né? Já se conhece ali, agora tem também De La Cruz, já tinha o Arrascaeta, enfim. O Matias Vinha que vem agora. Então assim, para o atleta, realmente ele chega com o pneu mais murcho. Vai ter que batalhar, é novo, é garoto, vai correr atrás. Como eu falei, bola, eu acho que ele está aí nesse nível ali. Ele teve uma contusão, perdeu um espaço, vem a contratação do Varela, jogador de seleção, né, do Uruguai, e sobe o garoto que ganha moral, o Wesley, ganha ritmo de jogo, né, com os treinadores anteriores, então ele perdeu espaço um pouco. Mas eu acho que ele não está muito atrás dos laterais que estão no Flamengo, mas ele volta com a moral mais em baixa, sem dúvida. Ele tem 23 anos, Lugano. O Wesley tem 20, né? É mais novo que ele. Eu fico imaginando, assim, você no lugar dele, o que você pensaria numa hora como essa? Assim, se reintegrar ao clube de onde você vem? O primeiro impacto é complicado, né? Você se sente desprestigiado. Mas o futebol é muito dinâmico. Daqui a 15, 20 dias ele pode ser titular absoluto do Flamengo. Até porque ele já demonstrou, teve grandes jogos pelo Flamengo, né? Quando ele machucou, ele estava jogando bem. Muito bem, então um futebol muito dinâmico. A primeira sensação, obviamente, é um pouco de desprestígio, né? De manoseio. Mas daqui a 15 dias, ele talvez esteja sendo figura do Flamengo, né? O futebol não dá para cravar nada, e muito menos um jogador que já tem experiência, já tem jogos de grande nível, já conhece a instituição, e o clube também conhece ele, né? Mas eu acho que a primeira coisa é a decepção. Hoje ele deve estar decepcionado. Hoje ele deve estar chateado. Hoje ele deve estar decepcionado. Que é aquela quebra o cidadão. E ele vai precisar de não sei se mais se envolver de novo ele numa troca com o Léo Ortiz. Era isso que eu ia falar. Então, E não é impossível, hein? Porque o Bragantino voltou atrás. A informação de hoje mais cedo, Letícia Marques e Caê Mota publicaram uma reportagem dando conta dos valores. A gente sabia que quando o Flamengo mostrou interesse, o Bragantino subiu a pedida. Quem foi que falou? Foi Pascoal ou foi Lugano? Todas as vezes que Flamengo e Palmeiras vão atrás de algum jogador, o preço sobe. Então foi isso que aconteceu. De 10 milhões de euros para 12 milhões de euros. Aí o Flamengo falou, bom,
desse jeito tá muito caro. Aí o Bragantino aceitou conversar. Não, o Flamengo ofereceu 6, eles pediram 12, agora eles abaixaram para 10. De novo, a pedida está caindo, segundo a reportagem dos amigos, agora voltou para 10 milhões de euros. E o Mateuzinho voltou para o Flamengo. Era daí que você ia partir, né, Pascoal? Porque eu acho que já que tinha essa viabilidade, o Mateuzinho não topou o Bragantino. Mas eu vou falar aqui, se eu pudesse falar alguma coisa para o Mateuzinho... Uma boa para ele. Seria uma ótima, Mateuzinho. Uma boa para ele. Uma ótima, Mateuzinho. Você vai jogar Libertadores... Estabilidade e tranquilidade. Vai jogar num clube muito organizado. Estável. Vai jogar com um treinador que gosta de jogadores ofensivos. Se eu pudesse falar alguma coisa para você... menor. Exatamente, Zinho. Se eu pudesse falar alguma coisa para você, eu falaria, topa essa parada. Se eu pudesse falar, se eu fosse empresário do Mateuzinho, se eu tivesse alguma ligação com ele, eu diria, topa essa parada. Você não está... meu pai falava uma coisa para mim. Às vezes você precisa dar uma ajeitada no corpo. Não dar um passo para trás. Você ajeita o corpo, que é para você dar um passo mais longo, para começar uma caminhada nova. E eu acho que é isso que se propõe para ele. O Mateuzinho é bom jogador. Eu vou falar uma coisa aqui que os corintianos vão ficar pilhados comigo. Mas eu vou falar mesmo assim. Hoje é mais negócio jogar no Bragantino e receber em dia do que jogar no Corinthians, cara. Olha lá o que está acontecendo lá, jogadores com salários atrasados, direitos de imagens atrasados. Então, se eu fosse o Mateuzinho, teria ido para o Bragantino em vez de escolher o Corinthians. Bom jogador. Talvez estas exigências do Flamengo no último momento a Corinthians seja pensando nesta possível negociação, né? Outro caminho. Talvez o Mateuzinho também pensou melhor. Não, mas o Flamengo até cedeu em um dos quesitos, né? Que era de fixar um valor para a compra posterior. Nem isso o Flamengo tinha feito. Isso ele cedeu. O que pegou mesmo foi 20% de vitrine, que eu acho que aí entra onde o Zinho coloca, né? Se você não está pagando nada pelo empréstimo, por que você vai ganhar numa negociação futura? Ridículo. Mas o fato é, o Bragantino agora... Mas tem muito clube que paga taxa de vitrine no Brasil. É normal. No mundo é normal. Entre 10% e 20%. Geralmente essa taxa é entre 10% e 20%. O Corinthians já fez isso também. Sim, emprestou o jogador. Cara, você paga a taxa de vitrine quando você é pequeno. Quando você é grande, você não precisa pagar a taxa de vitrine, né? Você acha que o Flamengo vai pagar vitrine pro Corinthians, cara? Dá licença. O jogador já cobrou taxa de vitrine. O Corinthians também já fez isso. Tem alguma outra coisa essa história aí. Não é possível que, se Flamengo e Corinthians quisessem se pôr de acordo, não vai ser 20%, 10%, 15% que vai travar a negociação. Eu acho que tem algo por trás... que até hoje não sabemos, né? Mas pode ter a ver com o Léo Ortiz. Que é um baita zagueiro. Eu acho, se não o melhor, entre os 3 melhores do Brasil, né? Na atualidade. Ozinho, então o Léo Ortiz agora de novo na mira do Flamengo, o Mateuzinho de volta, possivelmente tentando convencê-lo, né, a ser uma moeda de troca. O Caixinha começou o Campeonato Paulista jogando com 3 zagueiros, e aí o lateral ele fica mais ofensivo, que é uma característica que o Mateuzinho tem, de ser melhor ofensivamente. Para você, essa troca volta a ser possível? 10 milhões de euros ainda o Léo Ortiz, pensando nesse valor também. Vai baixar mais ainda, eu acho. Eu acho que assim, principalmente para o Flamengo diminuir o valor a ser pago, né, incluindo o Mateuzinho, seria o ideal. Né? Porque o Tite quer muito o atleta, o Léo Ortiz, que também acho baita de um zagueiro, apesar que eu não sei se ele chega já como titular, porque o Léo, né, tem jogado bem, fez gol na estreia, o Fabrício Bruno também está indo muito bem, é a dupla titular, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Assim, o Davi Luiz que perdeu mais seu espaço, já é mais veterano, e o Pablo está machucado, está em recuperação. Então, assim, o Tite quer, porque, claro, é jogador de nível de seleção, mas vai brigar pela posição ali. Tem tudo para virar titular, sem dúvida. Mas como esses números vão baixando, e o Pascoal falou uma coisa fundamental, janela se fechando também, né? O Bragantino também, o jogador já demonstrou todo o interesse, né, de sair, de ir para o Flamengo, apesar que depois se reentregou, treinou, jogou, né, profissional, é um cara sério, mas o jogador já falou, quero ir, quer sair.
E é uma oportunidade de ter um retorno financeiro muito bom também. É porque é uma empresa, né? Uma SAF, e a gente sabe que tem um poder financeiro para discutir. Eu fico pensando... Pode reeditar a dupla do Bragantino. Então, mas eu fico pensando no quanto a dupla do Flamengo hoje está firmada como dupla titular. O ano é muito longo, né? A exigência do Flamengo também é muito grande. O Tite já levou o Leo Ortiz para a seleção, né? Já teve convocado. Convocado quando o Brasil tinha o Thiago Silva, o Marquinhos, o Militão, grandes zagueiros mundiais. Ele é um deles, né? Então, acho que chega para o Flamengo para ser titular e até para fazer história, né? Talvez se compare a chegar a Rodrigo Caio de São Paulo ao Flamengo, acho que um jogador que tem todo o perfil para fazer história, né? E se ele chegar a Flamengo, o Flamengo fecha um elenco de novo de uma qualidade, de um nível europeu, né? De novo, para mim, o melhor da América disparado, né? E aí tem uma entrevista do Pedro Caixinha falando sobre a vontade do jogador. Só para a gente fechar esse assunto, acho que vale a gente ouvir o técnico do Bragantino. Bem, essas questões daquilo que tem a ver com o mercado, já falei no ano passado sobre isso, nós não o podemos controlar, mas podemos definir aquilo que são algumas regras internas. Isso nós podemos. O Diego pode falar bem mais sobre isso, não é uma coisa que diga respeito a mim como treinador, obviamente acompanhando sempre e tendo esta abertura e esta comunicação sempre muito próxima, direta e diária e permanente com o Diego. Acompanhamos todo o processo, como já muito bem referiu, ele durante a primeira semana não treinou com a equipa, precisamente por isso é que hoje não estava em condições de ter mais tempo de jogo. No último jogo de preparação que os companheiros fizeram 40, ele tinha só 2 dias de treino, fez 20, mas o Léo é um jogador, como sabemos, muito importante para nós, muito importante para o projeto, muito importante para o clube, muito importante para os companheiros. As coisas estão resolvidas, as coisas estão definidas dentro daquilo que é a nossa definição em relação ao seguir em frente e que o Léo esteja connosco. Já, a mostra é que ele já fez parte do jogo de hoje, já está inscrito no Paulistão e já vai começar a ser uma opção certamente mais frequente daqui para a frente. Tá aí, ó, o Caixinha falando da pressão do jogador, né? Acho que a vontade dele tá pesando, porque ele deixou bem claro, desde o primeiro momento que o Flamengo chega com a proposta, que gostaria que a transferência fosse efetivada. Não, normal, ele já cumpriu um ciclo em Red Bull, um ciclo vitorioso, porque ele foi muito bem. No auge dele sofreu uma contusão importante e isso começa a mexer com a cabeça do jogador, né? Futebol são momentos, e hoje, amanhã não existe, essa é a realidade. Então ele deve estar pensando agora que o Flamengo é uma oportunidade única no continente, tanto salarial, de dinheiro, quanto de conquistar títulos, né? Porque eu acho que ele, até pelo menos antes da contusão, tinha nível para jogar em qualquer time da Europa, né? Mas, obviamente, que em Red Bull, neste caso, cumpriu um ciclo e seria até bom para ele, para o futebol brasileiro, recuperar um zagueiro desse nível jogando um time grande como o Flamengo, né? O Lugano, que jogou nessa posição, pode falar muito melhor que a gente. Né? Ele é um baita zagueiro. Um jogador que tem força, tem arranque, tem potência, boa estabilidade, um jogador que sobe bem. Ele tem todos os requisitos de um bom zagueiro. E ele é bom jogador. Ponto. Agora, o Flamengo, se conseguir se acertar financeiramente com Mas é caro, hein? Então, 10 milhões de euros. Se conseguisse acertar... Jogador de nível europeu, sim. 50 milhões de reais, hein? 28 anos, não vai mais para a Europa. Não, mas o nível dele, o nível esportivo dele é para estar na Europa. Sim. Não, eu... O Flamengo quer dele é resultado dentro do campo, né? Não quer ser vender. Ele é bom demais. Ele é bom demais, excelente zagueiro, nível de seleção, sim. Eu estou falando assim... Olhando a parte desportiva, sensacional contratação. Agora, investimento, é um jogador difícil ser vendido depois. Mas que o Flamengo, os investimentos maiores que tem feito ultimamente, não é para ser revendido, é para dar resultado dentro do campo, né? Seja Arrascaeta, ou De La Cruz, mesmo Pedro, ou Gabigol. O Flamengo deve ser o único time... É bom ter grana, o único time no Brasil. É bom ter grana, né? O único time no Brasil que ele compra... não pensando em revender, sino no resultado esportivo, né? Sim. Até porque o resultado esportivo traz mais receita para ele que uma possível venda, né?
E aí eu acho que entra uma outra coisa. 28 Vocês estão anos, falando... acho que ele está no melhor da melhor forma dele. momento. Está no auge. Tá no melhor não vai momento ter dele. revenda futura, mas tem como render muito tempo no Flamengo, né? Porque acho que não tem melhor retorno econômico que esse aí, né? Aí eu fico pensando assim, o Lugano já falou, melhor elenco da América? Disparado. Da Nível América. europeu, né, Lucas? Nível europeu, Então, nível europeu. Disparado. elenco nível europeu. Tem um negócio agora perto de ser fechado, que é o do Thiago Maia. Se o Mateuzinho voltou para o Rio de Janeiro, vai voltar para o Rio de Janeiro a pedido da diretoria, o Thiago Maia, ao que tudo indica, vai jogar no Internacional. O Colorado e o jogador já estavam acertados há algum tempo, faltava a questão financeira. O Flamengo pediu 5 de euros, vou começar a dar moeda aqui, senão fica confuso o negócio. Aí o Inter tinha oferecido 3,5. Agora chegou-se a 4. E parece que o Flamengo fica satisfeito com isso. Aí sai o Thiago Maia desse elenco. Zinho, existe uma carência? Existe alguma posição que o Flamengo ainda tenha que olhar no mercado? A gente soube que lá na Europa buscaram o Vinha, já contratado, lateral esquerdo que vai chegar para o Flamengo. Conversaram com o Mazinho, pai do Thiago Alcântara, e também procuraram o jogador para uma possível transferência de meio do ano. E conversaram com o zagueiro. Fico pensando se... Você não falou lateral direito. É porque lateral direito eu não tenho a informação de que o Flamengo procurou. Eu não tenho a informação, então eu não posso dizer aqui uma coisa que eu não sei, né? Mas de repente todo mundo eu digo, porque Zinho, o Lugano não sei a opinião dele, mas Zinho, Mauro, a gente fala todo dia aqui que vai precisar de um lateral direito. Eu acho que saindo o Thiago Maia efetivamente precisa mais de um primeiro volante do que de um lateral direito. Mas e o Alan, tá fazendo o que lá? Vai jogar. O Eric tá fazendo o que lá? Vai pra Copa América no meio do ano. Você vai ficar com um volante só de marcação um mês? Sim, mas aquele outro menino lá que inclusive jogou nessa última partida aí. Não, você tá falando do Vitor Hugo? É. O Vitor Hugo, eu não sei. Ele joga de volante, de segundo volante, Fala aí que eu quero ouvir o Zinho depois. Toca a bola lá. Gente, o artigo é de luxo mesmo, hein, gente? O Vitor Hugo não é primeiro volante. Discorda você, Tetra. Não, eu tenho esse debate, né, com o Pascoal. Para mim, o Alan e o Pulgar podem ser os primeiros volantes. Num jogou um, tem o outro e eventualmente pode jogar os dois. Dependendo do jogo, o que o Tite está pensando do adversário, como jogou Thiago Maia e o Eric Pulgar, como você gosta que a gente chame ele, né? O Eric. Não sou eu que gosto, foi ele lá no Bola de Prata que solicitou, por favor, me chamem de Eric, disse o rapaz. Tá bom. Então o Eric, eu acho que ele faz primeiro volante, o Alan fez isso no Atlético Mineiro, baita de um jogador também. Esse segundo volante está muito entre Vitor Hugo e o Gerson. O Vitor Hugo foi renovado, o contrato do garoto, tem entrado, tem tido oportunidade. O Gerson é o segundo. Agora o De La Cruz pode eventualmente fazer um pouco essa função. O Tite falou que está treinando com ele também, fazendo essa função de segundo. É claro que a saída do Thiago Maia abre uma opção de você, se tem no mercado. O Flamengo está com uma grana para contratações. Né? Falou que a princípio era 160 milhões que estava já autorizado pelo Conselho. Gastou aí 80 com o De La Cruz. Né? Então, assim, eu não sei quanto foi o valor total do Vinha, né? Mas acho que tem parcelamento nisso tudo, vende um jogador, outro ali, aumenta esse valor para contratação, mas para início de temporada, eu acho que assim, o elenco já é maravilhoso, já é muito bom. Você no meio do ano tem nova janela, pode esperar, ver o mercado, o que acontece, porque o elenco já tem 2 jogadores para cada posição tranquilamente, até mais, né? O Vinha, só para complementar o Zinho antes de ouvir vocês, 8 milhões de euros o Flamengo pagou, podendo chegar a 9 como bonificação por Campeonato Brasileiro e eventuais títulos no Brasil. Você que está aqui na nossa estreia, não é live, hein, galera? É vídeo, é gravado, é estreia, deixa o like. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui este debate, né, sobre o mercado da bola. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Batemos a meta, hein? 905 mil inscritos. Estamos bombando, graças a Deus, né? A diretoria do Corinthians é muito amadora, cara.
Olha o monte de lambanças que os caras vêm fazendo dia após dia, né? E toda vez os caras querem dar entrevista, querem ficar falando. E quanto mais fala, pior fica, cara. Quanto mais você mexe, pior fica a coisa. Então, assim, dá uma segurada aí, né? Pessoal do Corinthians, meu Deus do céu, cara. O Lucas Veríssimo saiu. Tava lá e saiu, né? Por que será que ele saiu? Dinheiro, lógico. O Mateuzinho, coitado, foi feito de besta. Tá aí com cara de tonto agora, coitado do menino. Cara, que humilhação que ele tá passando, né? Vai ter que voltar agora. Humilhação pelo momento, o constrangimento. A palavra certa é, que constrangimento que o Mateuzinho tá passando, né, cara? Tava bem no Flamengo, daí recebe uma proposta, fala, tá bom, eu aceito a proposta para jogar no Corinthians porque eu quero mudar de ares. Eu quero jogar, quero ser titular porque aqui no Flamengo eu vejo que eu não vou ser titular. Tá, a gente entende. Mas aí chega lá, o Corinthians quer exigir um monte de coisa, vitrine, quer exigir 20% de vitrine. Tá recebendo um jogador de graça. Cara, não tem cabimento. É bizarro essa situação, não tem lógica nenhuma. E sobre o Léo Ortiz, o Bragantino abaixou a pedida para 10 milhões de euros, só que o Flamengo não vai pagar esse valor não, hein? Eu acho o seguinte, se chegar no meio termo, 7, 8 milhões, o Flamengo até paga. 10 milhões eu acho que o Flamengo não paga não, porque o Léo Ortiz é bom jogador, só que ele é um zagueiro. Zagueiro não tem um valor de um atacante, de um meio atacante. É menos, né? Então, assim, ele tem 28 anos e o cara é zagueiro. Então, por isso que eu acho que o Flamengo não vai pagar esse valor. E o Thiago Maia, né, que tudo indica, será jogador do Internacional por 4 milhões de euros. Ele deve ficar lá no Rio Grande do Sul, vai jogar pelo Colorado. É isso que eu queria dizer aqui, galera. Muito obrigado a todos. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!